E aí, pessoal, aqui é o Matheus Lobo do canal Onigiri Pop e estamos de volta com o seu OnigiriCast, que ficou aí afastado durante um tempo e a gente estava só trabalhando com os vídeos no canal. Agora é pra valer, o podcast vai voltar, a gente quer fazer edições semanais e com uma novidade, a gente também vai permitir que você faça o download desses podcasts. Não vai ter feed no momento, mas vamos lá. E essa edição especial vai ser sobre Boku da Keiga Inaimachi, ou simplesmente Erased, que foi um anime da temporada de inverno muito comentado pela galera e que vocês votaram bastante nele como um dos melhores da temporada. Então hoje eu tô aqui com a nossa equipe e um convidado especial. Então os integrantes desse podcast são eu, o Vitor, o Jesus e Vitor Porto do canal Eu Sou Eu. Então vamos lá, Jesus, qual foi o personagem que você mais gostou? Então, complicado, até porque o character design, na minha opinião, não é lá essas coisas todas que o pessoal fala, mas provavelmente o personagem que eu mais gostei do anime foi a Airi. Vitor, o anime conseguiu te deixar com raiva? Com certeza. Fale com mais convicção, por favor. E por último, nosso convidado especial, Porto. Eu quero saber se você gostou do final do anime. Gostei, eu gosto dessa coisa um pouco mais filosófica, assim. O final foi mais interessante do que o meio, na minha opinião. Esse cara é xarope. Então é isso aí, galera. Vamos começar de vez o nosso bate-papo sobre Boku da Keiga Inaimachi, ou Erased. E galera, lembrando que esse cast tem spoilers, então se você não viu o anime até o final, fica ligado porque a gente vai dar alguns spoilers sim, que podem ser pesados e até mesmo estragar aí o anime pra quem ainda não assistiu, beleza? Se não gosta de spoiler, é melhor sair daqui porque vem mais um. No, God! Boku da Keiga Inaimachi, ou Erased, foi um anime da temporada de inverno que estreou em janeiro desse ano e acabou no final de março. Ele foi produzido pela A1 Pictures e teve 12 episódios. A galera gostou muito porque tratava de viagem no tempo e naquele estilo meio diferente do convencional que a gente vê por aí. Não tem uma máquina do tempo, que a pessoa volta pro passado, pode se encontrar com ela. Foi um negócio mais parecido com Efeito Borboleta. E o sucesso foi tão grande que até gente que não assiste anime quis dar uma olhadinha nele. E foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né, Porto? O meu canal e a minha vida é mais baseada no, vamos dizer, no mundo ocidental, né? Eu vejo mais séries e filmes e tal. Quando eu soube desse anime, do plot dele, achei bem interessante. Apesar de já ter, bastante coisa baseada em coisa de viagem no tempo, mas ele consegue trabalhar de uma forma diferente e me chamou a atenção pra começar a assistir. Uma coisa a se notar é que você falou de uma maneira inconvencional de fazer a viagem no tempo, né? É uma coisa que até hoje no anime não foi explicada como o cara consegue voltar no tempo. Ele simplesmente tem esse poder que acontece aleatoriamente quando algum acidente está prestes a ocorrer, mas em outros momentos do anime o poder simplesmente aconteceu. Que nem o Matheus falou, lembra muito o Efeito Borboleta, né? Só que no Efeito Borboleta o cara ainda consegue controlar esse negócio da viagem. E nisso aí ele consegue controlar a história, porque ele sabe o que aconteceu no passado, mas ele não consegue controlar quando ele vai voltar ou não. Então isso é meio que um fator surpresa pra ele. É um fator que deixa o espectador, acho que, um pouco mais intrigado. Eu achei interessante isso. Eu acho que é um fator que fica totalmente na mão do escritor. Tipo, quando é convencional pra ele usar isso, ele usa pra sair ali daquela encurralada que ele criou no roteiro. Um outro anime que tem um método de viagem no tempo similar, vamos dizer assim, que não é exatamente similar, seria o Steins Gate, né? Porque o Okabe, quando volta no tempo, é só a própria consciência, né? Que vai pro passado, enfim. Mas um modelo de viagem no tempo deles é bem diferente. É totalmente diferente. O do Okabe é algo consciente. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele sabe que pode, ele descobriu que pode, e ele tá fazendo aquilo ali pra evitar determinada coisa. Esse não. Ele é mandado pra aquela época pra resolver alguma coisa. Que a gente não a única sabe. semelhança mesmo é a parte de ser Viagem. a consciência e não o corpo, né? E que no Steins Gate ele é explicado exatamente como é que ele consegue, né? Porque o foco do Steins Gate, diferente do Boku da Keiga Inaimachi, realmente é a viagem no tempo, porque tem todo aquele negócio de ciência, como foi que eles conseguiram criar a viagem no tempo, como é que a viagem no tempo afeta o enredo. E no caso do Boku da Keiga Inaimachi, é mais como se
a viagem no tempo fosse uma bênção, uma dádiva que ele tem de corrigir certas coisas, sabe? E outra coisa que eu acho que é interessante também falar é que até a parte que ele volta pra muita infância, ele sempre tinha voltado poucos tempos, sabe? Tipo, minutos, acho que horas, não sei se chega a falar isso. A primeira vez que ele volta há muitos anos foi a vez que ele realmente volta a ser criança. Daí ele percebe que é referente ao crime que abalou toda a cidade, toda a vida dele e tudo mais. A primeiro ponto, ele acha que é pra poder salvar a mãe dele, né? Aí depois que ele vai percebendo, não, nessa época aqui, foi naquela época que teve aqueles acidentes, será que isso está conectado de alguma forma? Eu acho, assim, que eu chamo o nosso protagonista, Satoru, de o melhor ator do mundo, mas o pior detetive. Porque o cara consegue se passar completamente por uma criança, desde as expressões, desde o jeito dele se comportar como uma criança, mas as coisas que tá na frente dele ele não consegue ver. No começo ele tem um problema, né, pra fazer isso, mas depois ele consegue se adaptar rápido. Só aquele amigo lourinho dele, né, o Kenny, que meio que reparou que ele não tava agindo muito bem como ele mesmo. É porque, na verdade, o Ken, ele é uma criança, mas ele tem a consciência de um cara de 40 anos, sabe? Acontece, né? Crianças gênios. Onde a gente já viu isso? Só em todos os animes. Outra coisa que eu acho muito interessante do anime é que, assim, a gente tem um elemento de viagem no tempo, certo? E ele, na cultura pop, por assim dizer, em, sei lá, Life is Strange, Efeito Borboleta, como a gente já veio citando aí, ou Steins Gate, ou ReZero, que tá passando agora, ele é colocado daquele jeito que, tipo, mexer no tempo deu merda. Então a gente meio que se acostumou, né, a pensar sempre dessa forma. Não, se ele fizer isso aí vai dar merda, não adianta, até porque é isso que fala o Efeito Borboleta. O legal do Erased é que ele conseguiu usar esse elemento e não deu merda no fim, certo? Esse fato aí de não ter dado merda com mexer em viagem no tempo é porque o roteiro é bem simples. Eu me lembro que eu conversei uma vez com o Jesus e ele chegou e falou assim pra mim: mas não tem como dar spoiler de Erased. Obrigado, Jesus, porque o simples fato de você falar isso pra mim já é um spoiler, porque eu sei que não vai ter plot twist. E eu falei isso porque esse anime ele é cheio de simbolismo, mas de um jeito tão aberto que no lugar do simbolismo estar entre as entrelinhas, ele tá tipo assim no texto, ele tá mostrando pra você. Então é que nem falar, caraca, o vilão foi revelado, foi uma surpresa. Cara, pra mim, eu tô falando, Jesus, eu descobri quem era o vilão na primeira vez que ele apareceu. Simplesmente da maneira que ele entrou na cena. Da maneira que o personagem descreveu ele. Tipo, porra, esse cara é vilão. Perdi a graça do anime pra mim. Não, eu já pra descobrir o vilão, assim, eu também consegui descobrir bem, né? Não tão cedo quanto tu. Eu até comentei com o Matheus, eu falei, Matheus, eu acho que o vilão é personagem A ou personagem B. Aí o personagem A era tipo o professor. Aí, no final das contas, eu acertei, né? Eu também tava apostando no professor desde o início, mas teve uma hora que eu fiquei, ele parece ser tão gente boa, eu não queria que ele fosse o vilão, não. Aí eu fiquei, será que Erased é um daqueles animes que tem uns plot twist muito louco, ou ele vai seguir, assim, um negócio mais delimitado, assim, mais certinho? É aí que entra o roteiro simples, porque tem umas regras de quando você tá construindo um mistério, seja livro, anime, ou uma série, ou qualquer coisa do tipo, que é, geralmente o vilão, ele é introduzido nos primeiros episódios da melhor forma que não diga logo que ele é o vilão, mas ele é sempre introduzido ali nos primeiros episódios. Então, quando a gente for ter a revelação, nunca vai ser uma pessoa que saiu de um buraco e, agora eu sou o vilão. Por isso que o roteiro é bem simples. E outra coisa que eu acho que também faz a gente, não de cara pensar no professor, mas é um fato que faz a gente sempre tá tendendo a achar que é o professor, porque antes da mãe do Satoru, né, o nome do protagonista, se não me engano, morrer, ela fala que ela fala, né, que ela sabia quem era, tudo, descobrir, mas aí o cara vai lá e mata ela. Aí a gente já fica toda hora pensando, nossa, então quem será que é, não sei o quê. E o professor sempre é mostrado como, tipo, um dos únicos adultos ali entre aquela galera, né, e tem que demonstrar que é um cara mais inteligente, então isso faz todo mundo já pensar de cara que é o
que é o professor. É porque o vilão, assim como o herói, a gente tem que ter, assim, na minha opinião, né? A gente tem que ter alguma ligação com ele. Porque, como Jesus disse, se ele chegar do nada, a gente vai chegar, foda-se, quem é esse cara? Exato. Já o professor, como a gente criou essa ligação, aí o impacto, teoricamente, é maior, né? Eu digo teoricamente porque a gente chegou a prever antes. E só fazendo um parêntese rapidinho sobre os plot twists, o Matheus me perguntou no começo se eu fiquei puto assistindo esse anime. Sim, todas as vezes no final dos episódios, eu toda vez ficava puto, porque eles sempre terminavam de um jeito que eu, caralho, o que é que vai acontecer nessa merda? Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. Bem, é uma das coisas que a gente tinha discutido antes, essa parte da direção, porque eu vi várias pessoas comentando que Erased era muito bem dirigido e eu ficava, eu acho que vocês estão com falta de exemplo do que é algo bem dirigido. Porque assim, em questão de animação, a animação de Erased, pra A1 Pictures e o diretor de Sword Art Online, eu fiquei surpreendido. Porque saiu uma coisa decente. Agora, sem sarcasmo à parte, foi uma coisa boa. Agora, na questão da direção de episódios e roteiro, como eu falei pro Matheus, teve um episódio, por exemplo, o Porto, ele tava até com uma dúvida assim, que era, por um momento eu comecei a achar que aquele amigo dele, o Kenya, podia ser o vilão ou ter algo relacionado a ele. Por quê? Eu também, só pra dizer. Pois é, por quê? Simplesmente porque em um episódio a direção lhe leva a pensar isso. Como? Primeiro, ele usa o character design de olhos vermelhos e a cor vermelha, que é sempre relacionada ao perigo nesse anime. Ele usa isso no Kenya e ele mostra uma cena do Kenya falando com o professor na escola de noite, sem ninguém. Num cliffhanger, que é totalmente desnecessário. Aí eu falei, Completamente. olha, isso aconteceu por quê? Porque o anime, ele estabeleceu que todo episódio a gente tem que acabar com um cliffhanger, com algo muito suspense. Beleza. Mas nesse episódio aqui a gente não tem um cliffhanger bom. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cliffhanger aqui, com esse personagem que não tem nada a ver, só pra tentar tirar um pouco da atenção do espectador do vilão principal. Do verdadeiro. E eu acho que essa coisa aí de sempre trazer um cliffhanger, né? Eu acho que eles fizeram isso muito mesmo pra, tipo, tentar enaltecer um pouco a história, porque a história em si, por mais que tenha viagem de tempo, é simples. Uhum. É uma história simples de um assassinato que ocorreu e tal, e eles fazem isso pra demonstrar pras pessoas que, como se o anime fosse mais do que ele realmente é. E eu acho que funcionou, porque, pelo menos na minha opinião, o que aconteceu, né? Eu comecei a assistir Erased quando tava no penúltimo episódio, né? E eu tinha vários animes na minha lista pra assistir antes, assim, que eu queria assistir, e, eu tava falando tanto, assim, que, meu Deus, preciso ver agora essa porra, não sei o que, é muito bom, tá? Eu falei, meu Deus, vou ver agora. Aí eu comecei a ver, achando que ia ser a história que ia me pegar de surpresa no final, todo episódio e tal, e não foi. Eu acho que o hype tava tão alto que isso pelo menos afetou um pouco a minha percepção. A expectativa tava, tipo, estourando, tá ligado? E a minha expectativa ficou, sei lá, quando eu comecei a ver a sinopse e tal, eu achei que ia ser uma coisa pique Death Note, sabe? Tipo, uma coisa que ia toda hora surpreender, mas... Cara, tipo assim, eu sou super fã, sabe, de tramas com viagem no tempo, independente de ser anime, seriado, enfim, eu gosto muito de viagem no tempo. E quando eu vi Erased, eu achei que poderia ter algo mais, sabe, ali, que teria um diferencial. De certa forma, teve. Por que eu tô falando de certa forma? Porque eu acho que aquele cenário, aquela situação poderia ter evoluído para talvez outros casos. O final também poderia ter sido um pouco diferente. Então, eu vejo um potencial, sabe, na obra. Sim. Eu não acho que foi ruim, pelo contrário, eu acho que foi boa. Até acima da média de muitos animes que a gente tá acostumado a ver aí, porque tem muita porcaria, né? Convenhamos. Isso. Toda temporada lança de 40 pra 50, até um pouco mais animes. Você realmente só encontra, assim, os 2, 3 bons pra caralho na sorte, né? Falou o cara que disse no vídeo que o anime ia ser o anime da década, né? Não, exatamente. Inclusive, o Matheus foi uma das pessoas que me fez assistir o anime. Ele, na verdade, ele não sabe nem que eu assisti o vídeo, mas quando eu assisti o vídeo do Matheus, eu falei, meu Deus, olha aí. Agora. Mais influência. Olha aí. Não, exatamente, porque eu tava esperando muito mais, e até o episódio 5, que foi quando a gente gravou aquele vídeo... É porque você parou de assistir. Foi porque... Exatamente. Esse foi o erro. Para o pessoal entender o que aconteceu.
Eu assisti até o 5, tava bom pra caralho, e aí o que eu fiz? Não, é viagem no tempo, eu gosto muito, é um anime, eu vou parar e quando terminar eu assisto tudo de uma vez. Então eu fiz isso, quando saiu o último episódio, eu fui lá, assisti o episódio 6, 7, 8, até o 12. Eu não me arrependo de ter feito isso, mas é aquela coisa, eu realmente tava achando que seria um anime de destaque da década e tal, tipo, Full Metal foi na época que ele lançou, e não foi o caso. Eu acho que foi um anime muito bom pra esse ano, pelo menos até o presente momento, mas com certeza não vai ser um dos melhores animes da década, a não ser que a gente tenha umas cagadas de pau muito grandes, né? Até 2020. Então, Matheus, essa parada de tu ter parado no 5º episódio e depois ter assistido tudo, foi justamente assim no ponto crucial em que o anime tava bom, em que você poderia esperar algo que ele ficasse melhor, mas ele começa a decair desse ponto. É tanto que, se eu pudesse dar uma nota pro anime, eu daria, assim, tipo, um 8, do primeiro até o 5º, 6º episódio, e depois disso daria um 7, 6,5, porque ele é um anime que as pessoas criaram um hype gigantesco, porque ele tinha a oportunidade de se tornar algo bom. Eu acho que a gente devia parar de fazer isso, de hypar alguma coisa, porque ela tem a oportunidade de se tornar algo muito bom. Porque senão a gente vai acabar quebrando nossas expectativas lá pra frente. Pra efeito de comparação, vamos pegar aqui outro anime que eu acho que foi muito bom daquela temporada, que foi o Haito Gensou no Gringar. No geral, eu achei que Gringar foi um anime melhor do que Raised. Um anime que foi bem melhor foi aquele Showa Gen... o Showa Genroku. Pronto, o Showa Genroku foi um anime excelente. Ele te mostra como construir personagens. Tudo bem, o anime tem esses pontos negativos, mas um dos pontos positivos que eu achei do anime foi a direção, que é começando pelo fato que eles utilizam a tela widescreen no presente e uma mudança no formato de tela no passado. Assim eu consigo ficar um pouco mais dentro ali do clima do anime, da ideia que ele tá querendo me passar ali, do momento que o protagonista, do ano na realidade, que o protagonista tá vivenciando. E outra coisa que eu acho muito legal é o contraste, né, que tem entre a voz dele quando ele é criança, que obviamente é uma voz de criança, e que a voz por dentro, né, o pensamento dele já é de adulto. Que eles meio que costuraram, né, esse fato, eles aumentaram esse elemento quando eles foram lá pro final do anime, que o protagonista, ele acordou, né, depois do coma, e ele tava falando com voz de adulto e pensando com voz de criança. Por quê? Porque ele ainda não se lembrava de toda a merda que tinha acontecido e, enfim, ele se lembrou no final. Esse negócio da voz, né, de mais velho, mais novo na cabeça e do corpo dele, eu achei muito legal, mas esse negócio da mudança de formato, Victor, tipo, você que falou que gostou, por que você achou que te deixou mais imersivo no anime aquilo? Tipo, eu achei que é é uma mudança só pra dizer que ele tá no presente e no passado, só que, tipo, que não eu falei, é mais uma coisa meio for dance, porque a gente tá vendo que ele tá no passado, porque ele é uma criança, né? Mas eu não achei que acrescentou muito, assim, na minha opinião. Não, eu concordo com o que não fez aquela, meu Deus do céu, mas assim, como a gente já vem comentando, o anime, ele utiliza da simplicidade, e em algumas horas ele utiliza pro mal não, né? É ruim, e em outros momentos fica muito bom. Assim, fica muito bom não, né? Fica legal, aí eu meio que entrei mais assim no clima do anime. É só, assim, um detalhe que me fez ficar um pouco mais imerso ali naquele universo. É porque, assim, eu acho que o que ele quis passar foi o seguinte, vocês devem ter reparado que na abertura do anime começa ele andando como se fosse numa sala de cinema, e aí ele se senta pra assistir um filme, né? Da vida dele. Exatamente, seria a vida dele. E na hora que a gente tem a transição pro passado, que sai da tela widescreen, ele vai pra um widescreen que é tipo aquele formato 4x3. de cinema. É um 4x3. Que fica com a parte preta em cima e a parte preta embaixo, que era o formato que tem em muitos filmes aí, que você vê quando bota no DVD, Blu-ray, enfim. Eu acho que ele quis representar isso, é como se naquele momento o protagonista fosse um telespectador, ele tá lá atuando, mas ele também é um telespectador, porque ele já viveu aquilo. Ele representa isso na própria abertura, mostrando o protagonista assistindo. E quando o protagonista entra em coma, que a gente pensa que o protagonista morreu, né, porque é o cliffhanger, vamos dizer assim, do episódio, pensa vírgula, né, porque a gente sabe que ele não morreu, mas fica
dúvida, bem entre aspas, a abertura não mostra mais o protagonista. Todas as cenas que apareciam o protagonista na abertura daquele episódio, ele some. E ele some justamente porque, como ele tá em coma, ele deixou de ser o telespectador, porque ele não tá mais interagindo e nem assistindo. E também que a vida dele mudou, né? Tem esse quesito aí também. Ele sumiu porque aquela vida mais não existia. É, também tem Pois isso. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. As pessoas, eu tava comentando isso no começo, que eu achei que o anime usava muitas coisas subliminares, mas que na verdade estavam na cara e não eram tão subliminares assim. Que eu vi logo de cara que era o professor assassino, por quê? Porque primeiramente ele entra na cena, ele tá na sombra e a cara dele continua na sombra. Todos os shots que fazem do professor é de cima pra baixo, botando ele em uma presença imponente e tal. Cara, isso não tá subliminar. Isso tá tipo na cara. E eu pensei, cara, não é possível que ninguém não consiga ver essas coisas. Aí o Victor me fala dessa lombra, que ele tenta matar a mãe da Hinazuki e fica com o olho vermelho, e a pessoa ficou com lombra que o assassino era ele de outra dimensão. Gente, realmente tem pessoas que não conseguem ver o que tá na cara. A parada do olho vermelho, a parada do vermelho em si, é outro simbolismo que ele põe assim na sua cara, que é, olha, toda vez que você é vermelho significa perigo, significa que alguma merda vai acontecer nesse anime. Isso acontece toda vez que você vê o sinal vermelho, na hora que você vê a mãe dele vestida de vermelho, na hora que ele tá no carro junto com o professor, e o professor, ele vai descobrir que o professor é assassino, aí mostra a bagagem vermelha na parte de trás do carro, um carro vermelho na frente do carro deles, e o aquecedor vermelho dentro do carro. Então, por isso que eu tô falando. Não é tão subliminar, é tipo, tá na cara. E enfim, voltando pra essa questão de o anime dar muito as coisas da cara, eu já tinha perdido o tesão de tentar descobrir quem era o vilão, porque logo assim no primeiro e segundo episódio já tinha descoberto. Só que quando chegou o episódio de ele realmente no primeiro mostrar... episódio tu é fodão, viu? Porque ele não tinha nem ido pro passado. Não, ainda. eu falei, segundo Só episódio. Jesus mesmo. Falei, segundo episódio. Só que quando chega a hora de ele realmente mostrar quem é o vilão, foi uma das partes que o anime começou a decair. Até porque a reveal eu achei que foi bem fraca. Até porque já tava com muita prova pra cima do professor. E como eu falei antes, o Satoru é o melhor artista, mas o pior detetive, né? Sim, E cara... Não é o Batman, cara. Pois é, ele não é o Batman. E cara, quando chega aquela cena que ele põe o cinto e que o cinto parece meio travado, caramba, vai ter alguma coisa com esse cinto, esse cara não vai conseguir sair do cinto por algum motivo, mesmo ele sendo uma fucking criança, e isso vai me revoltar. Cara, essa cena... Não, obrigado, Jesus, por ter falado essa cena, porque essa cena, meus amigos, puta que pariu! Eu fiquei assistindo e gritando assim, sozinho, seu burro! Porque, meu Deus do céu, cara, eu tenho 2 metros de altura e eu peso 90 quilos. E eu consigo sair da porra de um cinto de segurança. Quanto mais uma criança pequena, de, sei lá, 1,40m, e ficou no desespero lá, não consigo sair, cara, eu fiquei muito revoltos com aquela porra daquela cena. Mas ele já demonstra ser, tipo, você já tinha falado, né, que ele era muito burro antes, né, o Jesus falou do negócio de não é investigador e tal, porque as soluções dele, ele tem 29 anos, e as soluções dele pra salvar o Caio, era muito simples, tipo, ele, vou ficar com ela, passou o horário, beleza, passou o dia, aí no dia seguinte ela vai lá e morre, tipo, porra, ele não pensou que o assassino poderia pensar, não consegui hoje, vou tentar amanhã, sei lá, sabe, tipo, ele é muito burro. É porque o anime quis colocar assim... Não, assim, eu discordo um pouco, porque o anime até quis, assim, ter esse ponto, né? De, tipo, vamos colocar situações simples, porque aí talvez a gente vá ter uma desculpa que o tempo não foi cagado, entendeu? Basicamente, eles estão partindo do princípio que... Vamos lá, tenho meus amigos Matheus e Jesus, certo? Se eu chuto a porra das bolas do Jesus e depois volto no tempo e chuto as bolas do Matheus, não vai fazer tanta diferença, certo? Essa é a questão. Foi um péssimo exemplo, mas tudo bem. Realmente. Meu Deus do céu. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. Eu vi um vídeo que postaram de um cara que ficou revolts e ele postou: olha, essa é uma criança de 12 anos, olha como ela sai de um cinto.
mostrou lá a criança saindo do cinto só pela revolta, o nível de revolta do cidadão, né? Pulando essa parte, que foi ridícula, certo? Ela tá sofrendo de violência doméstica. Mas o anime é tão simples que ele não utiliza essa questão da violência doméstica pra nada. Tipo, fulano de tal percebeu que ela tem umas marcas. Os personagens em si não reagem como se eles estivessem sofrendo uma violência doméstica. Tipo, é totalmente utópico aquela situação. Mas tu tá dizendo a Hinazuki? Não, A Hinazuki e todos os outros personagens. Mas assim, esse pra mim foi um dos pontos até bons no anime, porque a Hinazuki ela não reage porque ela esconde, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, porque querendo ou não, ela gosta da mãe dela. Os outros personagens, tipo, a reação deles à situação, tipo, a forma como foi resolvida, pelo menos o arco dela, né? Por assim dizer, porque depois ele foi salvar outra criança, foi o mais legal, assim, pelo menos na minha opinião, mas tudo bem. Assim, a Hinazuki ela é uma personagem construída pra levar o seu senso de querer defender alguém ao máximo. Isso é questão psicológica. A gente põe uma personagem frágil, uma personagem que é emocionalmente instável e vários outros quesitos pra construir um personagem que você vê e caramba, eu quero proteger essa menina. Isso é uma questão boa? Se adapta muito bem à história do anime. O problema é que eles não trabalharam essa questão da violência em nada. Ficou, tipo, muito no ar. Eu queria que eles estivessem indo um pouco além, certo? Mas do que... Ele foi preso? Pois é, não, mas isso não é trabalhar. Isso é simplesmente... Eu justamente ia falar. Isso é dar um final abrupto pro negócio. Ela fazia isso porque ela apanhou do cara, daí agora ela tá batendo na filha. Tipo, muito, muito vago de se fazer. Mas foi o jeito deles lá fazer, então tudo bem, vai lá. Eu concordo com o Jesus nisso, assim. Foi tipo um negócio que podia ter sido muito mais explorado, mas pelo que o anime apresentou, eu achei até ok, porque serviu o quê? Pra gente, que nem você falou, ficar com dó da Caio, e também serviu pra o Kenya se demonstrar uma pessoa mais inteligente, porque ele não só percebe que o Satoru mudou, abuso, pois é. Exato, mas ele também percebe isso, e também pra enaltecer a motivação do Satoru, né, pra ser uma coisa maior. Além disso, também, se você pensar, o professor, ele disse pro Satoru que ele já tinha reparado nisso, então isso pode ter sido um dos motivos que ele escolheu a Caio pra ser a vítima. Com certeza foi. Com certeza foi um dos motivos. O anime mostra várias vezes que atacar as pessoas que estão ali já na beira do precipício, que já estão quase caindo da corda que a aranha teceu, né? É muito mais fácil. Esse foi um aspecto que o anime usou justamente para tentar criar o caráter do Satoru, porque até aquele momento a gente só sabia que ele queria salvar a mãe dele. Aí não, agora eu quero salvar essa menina porque ele descobriu que ele estava com trauma daquela época, que ele não conseguiu provar a inocência de fulano de tal, e que ele podia ter salvado essa menina. Então o caráter dele vai ser construído a partir disso. Eu confesso que eu pensei que como é que o vilão, o professor escolhia as vítimas dele? Ele escolhia, assim, partindo do princípio que ele podia se safar, né? Podia, tipo, culpar a outra pessoa. Foi por isso que, tipo, como tu falou, né, Jesus? Tipo, ele escolhia vítimas, outra meta, ele escolhia vítimas que estavam, sei lá, à beira da loucura e tal, mas ele, teoricamente, assim, ele tentou matar, ele não conseguiu por conta do Satoru, né, mas depois da Hinazuki, no passado original, ele parece que matou aquele amigo do Satoru que parece uma menina, e aquele cara, pra mim, era de boa, entendeu? Pra mim, não era. Ele não era de boa porque aquele cara também, ele sofria bullying, ele também era mais solitário, ele voltava pra casa. Ele sempre visava as pessoas mais, entre aspas, fracas, né? Aquelas pessoas que estão no caso frágeis. Do lá do Satoru que parecia uma menina, teve um motivo específico que eles até falaram no anime, que foi pra poder desviar a atenção das investigações. Porque, ele sempre mata meninas. Isso. Ele matou um rapaz que parecia uma menina, então isso significa que ele não conhecia o rapaz. Ou seja, não tinha pode ligação, ser professor, porque se fosse professor, o professor saberia que é uma menina. Ou que não é uma menina. Que não é uma menina. Aí volta pra primeira coisa que eu disse, né? Que ele faz as coisas pra poder tirar a culpa dele, né? Sim, claro. Se tirar a culpa dele sempre está... Não, ele é tipo... Ele é sempre tipo um Kira, que ele tem todo um keikaku, certo? Okay. Ele até fala lá, ele tem um super keikaku,
que ele tira a culpa e põe nas pessoas assim, aleatoriamente, mas não, porque vai acontecer isso aqui, aquele cara vai estar com aquela bota, aí eu vou botar minha bota aqui e tal, não, aquela menina ali vai estar, o soro vai estar com a tua digital e vai acontecer isso e aquilo, aí tu vai se matar. Não, ele também bota a culpa nas pessoas que estão propícias a levar a culpa, né, que é o caso do Yuki-san, né, Coragem. Sim, por isso que ele observa todo mundo e ele tem até vários carros espalhados em pontos estratégicos da cidade. Eu tinha esquecido dessa parte, é verdade. Mano, é o quê? Tudo bem. Ele tem vários carros espalhados na cidade. Cara... Com doces. Com doces. Só pra constar. Não é pouca merda, não. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. Bem, e agora vamos falar um pouco sobre o final, né, do anime, porque eu sei que tem muita gente revoltada com algumas coisas que foram acontecendo lá quando o anime estava perto de acabar. A primeira delas é o fato da Hinazuki ter ficado com aquele amigo do Satoru, que parecia menina, né? Uhum. Cara, eu vi um monte de pessoa na internet revoltada com isso. Galera e eu fiquei, gente, como assim? A galera, ai, caralho, Satoru tomou uma friendzone. Cara, você tem noção, você tem noção que, beleza, eles podiam até ter uma pitada, tipo, um pouquinho, porque aquilo pra mim era amizade, tá? Mas um pouquinho de relacionamento. Mas, cara, tu tem noção de que ele tinha 30 anos e que ela tinha, tipo, 10, 11 anos? Sim. Assim, eu fico... Teve uma parte romântica ali no local e tal. Não é romântica, é tipo, é criança, cara, é tipo, amizade, tipo, ele tava ajudando a menina, ele tava salvando a menina é realmente grata a ele, entendeu? Eu assim, não acho em alguns momentos ele até fala, calma, Satoru, você tem 29 anos. Exato. Ele se toca pensa disso em alguns momentos. E, assim, ao meu ver, o que aconteceu é o seguinte, a galera não tá muito acostumada a refletir um negócio desse, e porque ele estava no corpo de uma criança, todo mundo via um casal ali, inclusive os amigos dele e tal, porque, enfim, né, ninguém sabia que era um adulto lá. Sim. Só que a gente sabia, e se você for parar pra analisar, pensa bem, quando ele realmente era criança, quando aquilo dali aconteceu, ele nunca se interessou por aquela menina. Aquele Satoru que realmente teria a possibilidade de ter um relacionamento amoroso com a Hinazuki era o Satoru de 29 anos. O Satoru criança, ele nunca teria um relacionamento amoroso com a Hinazuki, então é por isso que aquilo não aconteceu. Porque pelo que a crítica que o pessoal fez é referente a quando ele acorda do coma, né? Porque pequeno eles realmente não acho que não iam ter um relacionamento por tudo que vocês disseram, mas acho que foi mais. Eles maior. Então. Exato. Não, exatamente, Porto, mas é que tá um negócio. Eles só teriam um relacionamento depois do coma por conta de que ela conheceu o Satoru que tinha 29 anos, que tava no corpo de uma criança. Uhum. Até que ela fala que ele continua perspicaz como sempre quando ele volta do coma, né? Porque, afinal de contas, ele tinha 29 anos quando ele tava com o corpo de uma criança. Mas, gente, vale lembrar que ele, naquela época, quando ele falou aquilo de Satoru, você tem 29 anos, se controla e tal, é porque ele estava voltando a viver aquela época de infância e ele viu que ele podia realmente sentir alguma coisa por ela. Mas não mais, porque ele já tinha 29 anos. Ele sabe que aquilo ali é errado e que nunca daria certo. Porém, as pessoas que ficam reclamando aí que ele tomou friendzone e tal, vocês têm que lembrar que tem uma outra personagem que teoricamente foi colocada ali pra ter um romance com ele, que foi a Airi. Até a mãe dele botava a menina pra cima dele. Tipo, ela aprova a pedofilia, certo? A mãe dele aprovando ali a pedofilia. Que era justamente isso que eu ia falar, que é o fato da Airi, que eles têm que dar um sentido pras personagens. Porque se a Hinazuki tivesse ficado com o protagonista, ele não teria ficado com a Airi perdia um sentido. Então, ele não ficou com ninguém. Assim, Deu a entender. Eles iam se conhecer. Tal. Mas a questão, assim, até que eu falo, é porque é o seguinte, eu gostei da Hinazuki ter ficado com o amigo dele lá, que agora tá gordinho,
Por quê? Pra mim, tipo, primeiro, o filho deles, né, a filha, não me lembro, se chama Mirai, que é o futuro. E, no caso, aquele futuro ali foi o Satoru que criou. Exato. Porque a partir do momento que ele começou a proteger a galera, ele fez com que a Hinazuki ficasse viva e com que aquele menino também ficasse vivo. Ou seja, aquela ele vida criou- ali é nova. Ele criou. É por conta de um futuro que ele deu a possibilidade de existir. Ele fez um casal que teria morrido continuar vivo e se conhecer, né? Se relacionar, vamos dizer assim. Ou seja, ele criou essa possibilidade e deu um bom final, assim, pros dois personagens, na minha humilde opinião, certo? Eu acho que foi melhor assim mesmo, né? Sei lá, acho que ia ser muito enrolação, tipo, eles se reencontram depois do coma, Com certeza depois de seria. 15 anos e, ai, nossa, ainda sou apaixonada por você depois Pois é. do que você fez por mim. Até porque, gente, aquilo ali não tinha essas coisas todas de aparecer. É criança, gente. Agora, uma personagem que poderia realmente acontecer alguma coisa é a Airi. Por quê? Porque ela foi desenvolvida muito melhor do que a Kaio. E, pelo menos pra mim, ela foi desenvolvida muito melhor do que a Kaio. Ela mostrou uma determinação em acreditar no personagem, no Satoru. E ela se sacrificou inúmeras vezes para que ele conseguisse alcançar os objetivos, né? Pra que, mesmo ele não dando nenhum motivo pra ela acreditar nele, ela acreditou. Então é realmente aquilo ali, a Airi era um personagem que merecia ter um romance lá com o cara, porque ela foi desenvolvida de um jeito muito melhor. Eu acho que de um jeito muito mais romântico do que entre a Kaio e o Satoru pequeno, que era, na verdade, uma questão de amizade e de um salvador. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. A gente tem que falar da conclusão, que foi o face down, né? O enfrentamento dele e do professor, que, sinceramente, na hora que o professor lhe deu aquele snap, que ele deu uma pirada assim e tal, cara, podia ser tão melhor do que isso. Eles não precisavam ter apelado e feito um final meio que, não um clichê, mas um final esperado, entendeu? Eu acho que podia ter sido melhor. Assim, no 11, quando ele não contou o plano do protagonista, né? Ele virou. O 11 terminou assim, né? Ele virou pro professor e falou: eu lembrei de tudo. Isso no terraço da porra do hospital. Aí eu olhei assim, seu burro. Aí quando começou o 12, que ele teve todo aquele flashback lá do plano dele, beleza. Só que no final do 11 eu fiquei, meu Deus do céu. Mas é porque aí tinha que ter o hangover, não. Cliffhanger. Viajei. É porque aí tinha que ter. É porque aí tinha que ter o cliffhanger, Vitor. Entendeu? Então eles tinham que fazer um cliffhanger aí. Não tinha jeito. Mas assim, eu gostei do plano pra capturar o professor, tipo, até enganar ele, achando que, você tá gravando essa conversa, mas eu já tomei todas as providências aqui. Isso. E eu gostaria de dizer que ele parecia um atleta paraolímpico naquela cena, porque o dash que ele deu com aquela cadeira de roda... Cara, não é isso! Não é isso! Eu achei que pronto, vai competir nos 100 metros rasos de cadeirante. Fudeu. E outra coisa, e se o professor, tipo, não vai atrás dele pra pegar a cadeira que ele esperava, ele ia cair e acabar todo o plano dele. E é justamente... ele ia cair na almofadinha, mas é justamente aí que... Ele tava com Keikaku já. Tava com aquele. Com a cadeira de rodas. O plot da cadeira de rodas tava muito forte ali. Ele sabia que ia dar tudo certo. É por isso que eu falei que ele tava enlightened. Tipo, ele tava iluminado. Eu sei de tudo como vai acontecer e tal. E ele vai cair nisso aqui porque eu sou foda e tal. Pá. E eu vou tentar me matar porque eu sei que ele vai me pegar. Herói vilão, meu filho. Caralho, mano. O cara viajou demais nas dorgas. Mas sabe o que é que faltou nessa cena? Faltou um Keikaku pum, caiu porque o professor não reagiu do jeito que ele achou que ia reagir. Então, isso daí foi o que a gente achou do anime. Eu só queria também citar mais algumas coisas importantes aí sobre a produção mesmo, que no caso, os dois dubladores, né, do Satoru, tanto quando ele era criança quanto ele como adulto, eles não são dubladores de anime. Então, o único trabalho deles com anime foi em Erased. Deu até pra gente perceber isso na hora que começou o primeiro episódio. Eu consegui notar, sabe, que o dublador ele era meio inexperiente e tal.
E eu vi em algum canto, eu não Não sei é que ele é se foi tu, inexperiente, Jesus. na verdade é que ele não fala como um dublador de anime fala. Isso daí foi uma escolha proposital, Sim, foi a escolha proposital. o anime não queria passar uma impressão de anime mesmo, né? Sim. Ele queria ser mais parecido com a série. Foi. Eu até te falei o motivo disso, e uma coisa que eu também não tinha concordado com isso, que ele queria dar uma impressão, uma diferenciada, que era botar o personagem principal com essa voz não de anime, pra dar uma ideia de como se fosse um filme ou um seriado de TV. Eu gostei, eu achei bacana, mas eu achei que eles podiam ter, novamente, ido um pouco além e feito a cast toda do anime dessa forma, que eu acho que ficaria muito melhor. Porque, embora você tenha lá o personagem com uma voz diferente e tal, que tem uma ambientação diferente, aí você vê aquela personagem super clichê de anime falando blá 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 blá. Eu acho que quebra um pouco a imersão. Mas, por outro lado, isso pode ter sido também uma escolha de direção no quesito, os outros vão ter voz de anime normal porque a gente quer diferenciar o protagonista. Se foi essa a intenção, eu até que deixo passar, ok, vai lá, deu certo. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. Além disso, o sucesso realmente foi tanto que até o Crunchyroll chegou a criar um programa específico para fazer Let's comentários Watch, dos né? de Erased. Então, toda semana tinha lá a galera do Crunchyroll mesmo, americano, comentando o que é que eles acharam de tal episódio de Erased. Isso daí eu achei bem interessante. E o sucesso também não parou por aí, porque foi anunciado um spin-off de Erased, que basicamente é o mesmo nome do anime, Boku da Kegai Naimachi, só que com Gaiden no final, e ele vai ser lançado ainda esse ano, em junho, mas a gente não tem uma sinopse exata pra... Eu posso adivinhar? Né? Eu posso adivinhar? Porque todo sinopse é o filler, você pode botar Gaiden no final. Eu acho que Adivinha. vai ser talvez uma timeline diferente ou alguma coisa assim diferente. Ou vai explicar como é que o cara ganhou os poderes. Cara, isso seria a melhor coisa que eles poderiam fazer, porque uma das minhas revoltas é que o poder ativa assim aleatoriamente na hora que o escritor precisa que o poder ative. Tipo, ei, eu tô no encurralada, então vou ativar o poder agora. É uma coisa que eles podiam ter melhorado isso aí também. Eu não julgo muito essa parte, porque pra mim o foco aqui não é a viagem no tempo em si Exato. as resoluções de problemas, né? Diferente do Steins Gate, que a viagem no tempo é um foco. Waited for you, I waited for you. I had so many chances I could never go through. Mas enfim, eu acho que Boku ga Naimachi é um excelente anime, um anime ok, na verdade, tipo, não é o melhor, mas é um anime que você pode assistir, você pode gostar e aproveitar o que o anime tem a te passar, sem necessariamente ser a melhor produção que a gente já viu em todos os anos dos animes e tal. Eu vou concordar com essa dessa vez. Dessa vez. É isso aí, galera. A gente tá então encerrando a nossa edição de retorno do Onigiri Cast. Eu vou agradecer a presença de todo mundo, do Jesus, do Vitor, do Porto. É engraçado falar Vitor e Porto em seguida, porque o nome é Vitor Porto, mas tudo bem. E é isso aí, galera. Esperem aí outras edições. A gente não sabe exatamente qual vai ser o dia que ele vai ser publicado, mas vai ser semanal. A próxima edição provavelmente vai ser um negócio aí que o Jesus tá querendo fazer faz um tempo, né, já? E antes de finalizar, Vitor Porto, uma pergunta. Quem é você? Eu sou eu, que é o nome do meu canal, que eu abordo também temas do mundo, bastante coisa também de anime e tal, mas principalmente coisas do mundo ocidental. Eu ultimamente fazendo mais crítica de filme, Batman vs Superman e tal. Enfim, quiser dar uma acessada lá pra ver se curte conteúdo. Pois é, o canal do Porto tá na descrição desse vídeo, então dá uma conferida lá que é massa pra caralho. E a gente vai ficando por aqui, até a próxima edição do Onigiri Cast. Falou! Pessoas! Até mais!